dar início ao nosso encontro, para vocês, não sei se tiveram oportunidade de ler, eu mandei previamente o texto. É um texto pequeno, mas que traz oportunidade de uma, digamos, de uma série de reflexões, né? Então eu vou ler o texto primeiro e depois a gente volta comentando, né? Da obra Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, através do Chico, né? A lição 92 é Objetivo da Fé. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Isso está na primeira carta de Pedro. Então, eu vou fazer a leitura, né? Olá, Henri, tudo bem? Vou fazer a leitura e depois a gente volta e conversa. Eu achei muito interessante. Janaína, tudo bem? Nós estamos lendo, vamos ler hoje do Vinha de Luz, a lição 92, Objetivo da Fé. Bom, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Pedro, isso está na sua primeira carta. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé, sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação, entre aspas, né? A que se reporta a Boa Nova, por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas. Por quê? Muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Bom, o texto então é esse. A partir dessa passagem de Pedro, né, a questão, a fé é a salvação. E aí o Emmanuel desenvolveu nesses termos. Eu achei muito interessante logo a primeira pergunta que ele faz. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Essa é uma pergunta muito interessante, porque as pessoas frequentam as religiões, mas elas se encantam naqueles momentos ali, mas depois volta para a sua vidinha, para o seu dia a dia. Qual é a finalidade do esforço religioso? Aí eu fiquei pensando assim, né? Sempre em cima daquela palavra,
do latim, né, o religare. Daí vem a religião, o esforço religioso, a religião, a religiosidade. Eu quero me ligar aonde? A quem? Com quem? De que modo? E é interessante isso, porque qual de nós não tem a satisfação, a felicidade, ou não entende, mesmo que não tenha tido, porque às vezes pode acontecer, de estar ligado, conectado com o seu pai, com a sua mãe, com a sua origem, com a sua fonte. Nós fazemos um esforço enorme para estarmos ligados aos nossos pais biológicos, pais biológicos. Quando às vezes acontece algum probleminha na nossa infância, às vezes a gente carrega aquele drama, aquele trauma a vida inteira. E porque quando a gente compreende que nós somos seres espirituais, por que a gente não começa a refletir sobre como eu vou fazer essa conexão? Como eu vou me ligar à minha fonte, ao meu pai? Pai foi uma expressão que Jesus usou, né? Antes de Jesus, o Deus era cruel, era o vingativo, era o Deus da guerra. E Jesus, na sua proposta de amor, de fraternidade, nos apresenta Deus como Pai. É uma habilidade muito interessante a gente buscar a conexão com o Pai. É uma intimidade, é uma questão de família, né? Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. E aí a gente pode pensar um pouco, né, sobre nós, para não botar o dedo em cima dos outros. Como é que tem sido essa nossa relação com esse processo de conexão, ligação com a divindade? Porque muitas vezes, né, eu no meu caso, eu já contei para vocês várias vezes, eu simplesmente, eu fiquei com o Evangelho, desde 11, 12 anos eu fiquei com o Evangelho, mas eu não tinha uma religião. Eu optei por não ter uma religião, porque achava que ela não respondia às minhas perguntas, às minhas indagações. Mas o objetivo do Evangelho, na verdade, como ele falou aqui, é a salvação. Bom, a salvação passa por uma série de caminhos e fatores, né? Então ele diz assim, né, no segundo parágrafo, o trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Bom, autoesclarecimento é algo que precisa ser perseguido pela própria pessoa. E muitas vezes a gente se satisfaz com pequenas ou supérfluas ou rasas informações que chegam para nós. Na verdade, quer dizer, no geral, eu percebo que as pessoas não estão nem aí para nada disso. Se está trabalhando, ganhando dinheiro, passeando, namorando, isso é assim. É claro que o Brasil está cheio de igrejas de todos os tipos e elas são frequentadas, né? Mas será que a gente frequenta a igreja para obter autoesclarecimento? Será que a gente frequenta qualquer religião para encontrar um processo de conexão com a divindade? Ou será que a nossa conexão, uma vez por semana, na hora, por exemplo, da comunhão, é suficiente?
ou o protestante que vai ao culto, ou o indivíduo que vai na casa espírita, ou no centro de umbanda, ou na sinagoga, ou na mesquita. Até os muçulmanos têm uma prática diária, né? Pelo menos 2 vezes ao dia, eu acho que isso já é um avanço aí, mas no geral, me parece que as pessoas, pura e simplesmente, se satisfazem com um contato. Eu já cumpri a minha obrigação, eu fui à missa. Ah, eu fui à casa espírita, eu assisti a palestra. Lembra que o título é O Objetivo da Fé. Será que o objetivo da fé é ir na casa espírita 1 vez por semana ou a cada 15 dias e escutar uma palestra? A palestra é boa, a palestra é útil. Mas se a pessoa não pegar aquele material, voltar para dentro de casa, sentar em algum lugar e dizer, vamos refletir sobre isso. Como é que está funcionando dentro de mim? Senão eu criei simplesmente um hábito, né? Repetindo. E aí, no terceiro parágrafo, o Emmanuel diz assim, raramente se entrega o homem aos exercícios da fé, sem espírito de comercialismo inferior. Ah, eu vou na igreja, eu vou lá em Fátima, eu vou lá em Aparecida do Norte, eu vou lá em Lourdes, ou eu vou em algum lugar fazer uma promessa. E depois, se eu for atendido, eu vou pagar a promessa. É isso que ele está falando aqui, sem espírito de comercialismo inferior. Já os nossos irmãos protestantes, né? As igrejas propõem a prosperidade. Você dá para Jesus que você vai progredir. Quanto mais você ofertar, mais sucesso você vai ter. Não é isso? É assim que tem funcionado. Comumente busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Mas se a gente ganhar coisas da matéria, que seja a saúde. Ou, às vezes, uma preocupação com relação a um filho, a um amigo, a um parente. Tudo isso é nobre. E é lícito pedir. Glória, por favor, feche o microfone. Obrigado. Entendeu? Tudo é lícito pedir. Entendeu? É lícito pedir. Mas isso não vai gerar para nós a verdadeira conexão com a nossa origem, com o nosso Criador. Isso vai resolver um problema da vida física, material. E a gente tem limitado, majoritariamente, óbvio que existem exceções, existem pessoas no mundo maravilhosas, em todas as religiões e até pessoas que não têm religião nenhuma. É verdade. Mas a maioria vai para buscar algo no plano físico. E ainda tem. A gente até conhece algumas pessoas que fizeram promessas, foram atendidas, mas não acharam que era necessário depois. Ah, já passou muito tempo, eu acho que a Aparecida já me entendeu, está resolvido. As pessoas acham que funciona assim, né? Bom, então ele diz assim, né? Raciocínios elementares conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Né? Seria a crença tão somente um recurso para facilitar tudo isso que nós estamos falando aqui? Né? Ah,
para eu poder, digamos, ter uma vida mais confortável. Aí ele pergunta assim, o Emmanuel, os irracionais não realizam as mesmas coisas? Nutrir-se, repousar, a questão sexual, etc. Será que é para isso? Será que é para isso que a gente quer ter saúde? E aí ele diz assim, o objetivo da fé constitui realização mais profunda, é a salvação. Aqui se reporta, né, a Boa Nova, o Evangelho. E aí o que o Evangelho nos oferece? Olha, eu diria que o Evangelho, ele nos oferece um extraordinário acervo de exemplos de como agir, ou como bem agir, como bem viver, como bem sentir. O Evangelho ele precisa ser lido não como um livro religioso. Ele pode ser lido como um livro de religioso, tipo assim, eu vou usar essas informações para eu conseguir a minha conexão com a divindade. Aí tá bom. Mas não é um livro religioso, porque o livro religioso, em geral, para nós, ao longo dos séculos, talvez mais de um milênio, tenha funcionado meramente para os momentos dentro da igreja. E, óbvio, eu estou dizendo a maioria, é óbvio que tem pessoas que são, que compreendem, até elas já são naturalmente boas, generosas. Tem pessoas que são generosas, que nem, independentemente de ter religião, de frequentar, não, elas são generosas, elas são delicadas, elas são gentis, são atenciosas. Existem pessoas assim. Claro que existem. Mas o Evangelho, Jesus mostra o tempo todo como ser amigo, como compreender a dificuldade de uma pessoa, como reagir diante de uma ofensa. O Evangelho é um código extraordinário de comportamento, de bom comportamento, de como não julgar, de como compreender, às vezes de como não ceder diante de toda a pressão que possa haver. Olha, o Evangelho ele era para ser lido com cuidado e atenção e sublinhar os verbos e assim, tudo bem, nós não estamos tentando, nem de brincadeira, nesse momento, no nosso estágio evolutivo, reproduzir Jesus. Nós não somos capazes disso, mas ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. Então, na hora da crise, na hora que a gente não sabe o que fazer, a pergunta salvadora é o que Jesus faria? Como ele fez? Como ele reagiria? Como ele não reagiria? O que ele diria? O que ele não diria em hipótese alguma? Então, a salvação, porque aí ele vai dizer assim, ó, não há vitória da claridade sem expulsão das sombras. E o Evangelho, quando lido com calma, ele mostra para nós, pelo menos para mim, assim, olha, caramba, como eu estou longe disso. Como eu estou longe de poder agir dessa forma tão adequada, tão generosa, tão bondosa. Então, o Evangelho, ele mostra as minhas sombras. Ele diz aqui, não há vitória da claridade sem expulsão das sombras. Quando eu leio o Evangelho, eu percebo aquilo que eu preciso aprender, aquilo que eu não tenho ainda e que eu preciso desenvolver em mim. Então é uma leitura para adequar ou melhorar o meu comportamento.
E aí o meu comportamento melhorando, com certeza eu vou me relacionar de forma muito mais adequada com toda e qualquer pessoa. Principalmente com aquelas com as quais eu tenho maiores dificuldades. E aí ele diz: não há vitória da claridade, nem elevação sem suor da subida. Ou seja, não é fácil mudar, não é fácil usar a porta estreita, porque larga. A, a, geralmente a gente pega e faz o que é mais fácil, o que é mais agradável, né? E aí ele conclui assim, né, o último parágrafo: a fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. E quando aparece um obstáculo na vida das pessoas, a maioria diz: Deus não existe, Deus não olha por mim, Deus me abandonou. Será que é isso? A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Não. Quando eu entendo o Evangelho, entendo os ensinamentos da doutrina espírita, eu sei que Deus é bom, né? É generoso. E Ele está colocando aquilo não como um obstáculo, e sim como uma experiência, que eu vou sair dela vencedor ou derrotado, bem ou mal sucedido. Mas também a fé me sabe o seguinte: como bom professor que Deus é, se eu não for bem sucedido, ele me proverá outros e maiores e melhores ensinamentos, tantos quanto forem necessários, até que eu aprenda. Olha que coisa linda! E aí eu não vou dizer mais que Deus me abandonou, e sim o que Deus está tentando me ensinar. O que eu preciso aprender dessa experiência desagradável? Ou desse fato que eu, nesse momento, não gostaria de ter que lidar com ele? Aí ele diz, né, localizar a fé em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas. E por isso Kardec diz que a fé robusta, a fé raciocinada é aquela que pode enfrentar a razão em qualquer época da humanidade. Sabe, a nossa fé, ela não pode haver dúvida sobre algumas coisas, sobre Deus, sua bondade, sua justiça, sua misericórdia. Isso nunca deveria estar em discussão. Então, quando vem uma contrariedade, quando vem uma dificuldade, quando vem um problema, uma perda, uma doença, a gente tem que buscar na experiência o ensinamento. O que eu tenho que mudar em mim? O que eu tenho que deixar de fazer? Ou o que eu preciso fazer de outra maneira, de modo diferente? Buscar uma outra abordagem para chegar a bom resultado. E aí, sempre Jesus é o modelo. No Livro dos Espíritos, essa é uma pergunta que tem a menor resposta. Quando Kardec pergunta aos espíritos superiores qual modelo Deus ofereceu ao homem, aí a resposta é: vede Jesus. Vede Jesus. E a gente sabe que, apesar das, digamos, possíveis modificações, alterações, omissões, por falhas, por boa índole, má índole, bom, seja lá o que for, dos evangelhos, com certeza os evangelhos tinham mais. Com certeza eles tinham mais informação. Se não tivesse,
não seria necessário a igreja ter, o Vaticano ter um arquivo secreto. Né? Por que ter um arquivo secreto se tudo que está ali veio de Jesus ou de seus seguidores? Por que deixar isso em secreto? Se tudo que vem de Jesus só pode ser bom. Então, se é bom, vamos divulgar, vamos compartilhar, né? Para que todas as pessoas possam aproveitar o ensinamento. Com certeza. Mas apesar das possibilidades, omissões, reduções, inclusões no Evangelho, o Evangelho continua sendo o conjunto dos evangelhos, né, pelo menos os 4 tradicionalmente aceitos, né, digamos, complementado com os Atos dos Apóstolos, costuma ser aceito, e eu diria que ali já tem tudo o que a gente precisa para lidar melhor com a fé. A fé, essa palavra no latim é fidus. Fidus vem de fiduciário, né? É confiança. Confiança. Então a fé é confiança. Confiança em quê? Eu tenho confiança se a promessa, se o que eu pedir foi realizado, mas Deus, como um pai sábio, lúcido, muitas vezes ele diz não aos nossos pedidos infantis e loucos. Tem pessoas que pedem, é que nem o filho chega e fala, pai, eu posso fazer isso? Fala, de jeito nenhum. De jeito, em hipótese nenhuma você pode fazer isso. Você tem tantos anos, você não tem maturidade, você não tem responsabilidade, e em hipótese nenhuma você pode fazer isso. O pai, muitas vezes a gente diz não ao filho, não à filha. É um dever do pai dar limites para que o filho ou a filha, né, não se envolva numa situação, às vezes, até desagradável, até complicada. E muitas vezes nós somos as crianças espirituais completamente imaturas que pedimos a Deus coisas absurdas. Né? Eu posso fazer isso? Não, ele fala, não. Ele não fala que não, ele simplesmente não concede, né, a atenção àquele pedido ainda infantil, espiritualmente imaturo, que a gente faz. Mas fé é confiança. Confiança no amor, na bondade de Deus. E a gente precisa aumentar isso. A gente só aumenta isso refletindo. Por isso ele falou logo, acho que no 2º ou 3º parágrafo, trabalho de autoesclarecimento. Né? E aí ele lembra, né, que a fé não é para jogar a gente para baixo. E ela tem feito isso, porque na medida em que a gente limita a fé, a busca do conforto, das soluções práticas, que são necessárias, é necessário. Quando a gente tem, por exemplo, todos sabemos da necessidade que a Kátia teve de uma cirurgia. Então, precisava resolver isso. Se a espiritualidade, se Deus ajudou, maravilha. A gente tem direito de pedir porque tem uma pessoa querida que está precisando um atendimento médico. Então, precisa, mas a gente não pode limitar a nossa fé a uma lista de pedidos. A nossa fé tem que ser algo maior. Pelo menos essa é a minha visão. Aí ele diz assim, né? Quando a gente limita, né? Parece que é uma alavanca de impulsão para baixo. Não, ele diz, não, a fé é asa libertadora a conduzir para cima. Mas para cima não está relacionado com a matéria. E ele disse que precisa de suor na subida. O suor é aquela lista de virtudes ou ausência delas
que a gente sabe assim, eu vou fazer o esforço porque vale a pena. Porque eu planto hoje a minha alegria de amanhã. Quanto melhor eu ajo hoje, mais feliz eu sou hoje, amanhã e depois e sempre. A fé deveria nos motivar a isso, ao bom comportamento, à boa atitude, à boa emoção, ao bom sentimento. Mesmo por certas pessoas que às vezes nos desagradam profundamente. Porque aí, qual é a lição do Evangelho? Está lá Jesus, naquele momento final, olha para baixo e vê a ignorância, a barbárie, a selvageria, o preconceito. Ele olha, se compadece e diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Ou seja, a gente não precisa chegar na cruz para às vezes olhar para algumas pessoas e em silêncio dizer: Pai, perdoai, perdoa ele, perdoa ela, perdoa aqueles ali, ó. Porque eles não sabem o que fazem. E quando diz não sabe o que fazem, quer dizer, além de estarem dentro de alguma ação disfuncional, equivocada, errada, às vezes até criminosa, nós sabemos as consequências. Aquela pessoa, aquelas pessoas, elas vão sofrer. Porque elas estão plantando, já nesse momento e às vezes em existências futuras, grandes dificuldades para elas mesmas. Então, o Evangelho é realmente o livro mais pedagógico que existe. É pegar o Evangelho e ir lendo, não pensando assim, Jesus foi daqui para ali, não. Vamos ver os comportamentos, cada vez que ele foi colocado lá, sublinhar o verbo. Pega o Evangelho e vamos começar a sublinhar os verbos, para a gente ver, olha, que interessante, né? Olha como ele agiu aqui. Calma, equilíbrio, tranquilidade, silêncio, muitas vezes, ponderação. É isso. O objetivo da fé é a salvação. A salvação, ela só se dá pela nossa transformação para melhor, na mudança. E aí, na medida que a gente muda, nós vamos ficando mais gentis, mais dóceis, mais simples, mais humildes, mais agradáveis, mais generosos. E a nossa frequência eleva e a gente se aproxima de Deus. Não só pelo pensamento, pela meditação, pela oração, mas o nosso próprio padrão se eleva. A gente só vai encontrar, ou chegar àquele encontro final, eu e o Pai somos um, num processo consciente, de esforço, de trabalho. Que aí é algo muito mais profundo, né? Pessoal, não quero cansar mais, porque eu acho que a lição é essa. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu achei que objetivo da fé. Será que cada pessoa que vai na casa espírita, será que cada pessoa que vai num templo religioso qualquer, parou para fazer essa pergunta? Qual é a finalidade do esforço religioso em minha vida? O que eu vim buscar aqui? Essa é a grande pergunta. Muito boa pergunta. Eu acho que o Emmanuel, nessa lição aqui, ele foi muito, muito feliz. É isso, pessoal.
Se não tiverem nenhum comentário, nós vamos encerrar. E amanhã a gente se encontra para o estudo do céu e inferno. Tá bom? Muita paz para todos. Fiquem com Deus. Boa noite.